O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhes: Onde estais? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Será interessante para os membros dessa igreja saber que foi sobre um sermão proferido pelo Sr. William Warley, a partir desse mesmo texto que meu honrado e venerável predecessor doutor, a verdade como é em Jesus. Observei com certo grau de curiosidade sua interpretação desta passagem. Eu meio que esperava encontrar ali alguma alusão à sua própria conversão, mas não encontrei. Embora tenha sido edificado por seu comentário claro e metódico sobre o assunto, a qual tenho a obrigação de sugerir o presente discurso, posso esperar que, como este texto tem sido meio nas mãos de Deus para conferir à Igreja de Cristo, um homem que defendeu valentemente a verdade de Deus e foi um meio de expor a doutrina da graça com grande clareza, que haja poder estar aqui presente hoje, pelo menos alguém que, como John Gill, possa ouvir a palavra com poder e recebê-la em sua influência vivificadora em sua alma. Não, oremos para que não apenas um, mas que muitos possam ouvir a pergunta de Deus enquanto ela ressoa através da multidão. E enquanto ela chega aos ouvidos, que ela alcance o coração também. E que alguns sejam levados diante de Deus em resposta à pergunta: onde você está? E recebam a garantia do perdão e sigam seu caminho em paz. Não é necessário que eu, ao expor este texto, entre em absoluto nas circunstâncias que levaram ao inquérito. O homem pecou contra Deus. Observe a alienação de um coração que o pecado causa no pecador. Adão deveria ter procurado seu Criador. Ele deveria ter atravessado o jardim clamando por seu Deus. Meu Deus, por que pequei contra ti? Onde você está? A seus pés sua criatura cai e pede misericórdia de suas mãos. Meu Pai, você me colocou neste adorável paraíso. Comi ímpia e voluntariamente o fruto do qual disseste que eu não comeria, pois no dia em que comeres certamente morreria. Meu Pai, eu me submeto à penalidade, confesso a tua justiça e imploro a tua misericórdia, se a misericórdia pudesse ser demonstrada a alguém como eu. Mas em vez disso, Adão foge de Deus. O pecador não vem a Deus, Deus vem até ele. Não é: meu Deus, onde você está? Mas o primeiro grito é a voz da graça: pecador, onde estás? Deus vem ao homem, o homem não busca seu Deus. Apesar de todas as doutrinas que o orgulhoso livre-arbítrio fabricou, nunca foi encontrado desde os dias de Adão até agora o único caso em que o pecador primeiro buscasse o seu Deus. Deus deve primeiro buscá-lo. A ovelha se perde, mas nunca retorna ao seu rebanho, a menos que seja procurada pelo grande pastor. É humano errar, é divino arrepender-se. O homem pode cometer iniquidade, mas até mesmo saber que é iniquidade, para sentir a culpa disso, é um dom da graça de Deus. Não temos e não somos nada além do que é vil. Tudo que é semelhante a Deus, tudo que aspira à justiça e à verdadeira santidade, vem do Altíssimo. E embora o texto nos ensine manifestamente a alienação do coração humano em relação a Deus, de modo que o homem evita o seu Criador e não deseja comunhão com ele, ele revela também a loucura que o pecado causou. O pecado fez do homem um tolo, ele já foi a imagem de Deus sábio. Agora, desde que o rastro da serpente passou sobre sua natureza, ele se tornou um tolo arrogante, pois não é um tolo aquele que cobriria a nudez do pecado com folha de figueira? Não é realmente louco aquele que se escondeu do onisciente Jeová sobre os extensos galhos das árvores? Adão não sabia que Deus preenche todo o espaço e habita em todos os lugares, que desce o mais alto do céu até o mais profundo inferno. Não há nada que esteja oculto ao seu entendimento. E no entanto, ele é tão ignorante e estúpido que espera escapar de Deus e fazer das árvores do jardim um abrigo contra os olhos ardentes da ira divina. Ah, como somos tolos! Como repetimos a loucura do nosso primeiro pai todos os dias, quando procuramos esconder o pecado da consciência e depois pensamos que ele está escondido de Deus. Quando temos mais medo do olhar do homem do que da busca do eterno, quando porque o pecado é secreto e não está arraigado nas leis e costumes da sociedade, vamos para a cama com a marca negra ainda sobre nós, estando satisfeitos porque o homem não vê, que portanto Deus não percebe. Ó pecado, você fez o homem perguntar:
Para onde fugirei da tua presença? E você o fez esquecer que ele subiu ao céu. Deus está lá. Se ele fizer sua cama no inferno, Deus estará lá. E se ele disser, certamente as trevas me cobrirão, até mesmo a noite será a luz sobre ele. Mas agora o próprio Senhor vem até Adão e observe como ele vem. Ele vem andando, ele não tinha pressa em ferir o ofensor. Não voava nas asas do vento, não se apressava com sua espada de fogo desembainhada, mas caminhava pelo jardim, na virada do dia. Não na calada da noite, quando as trevas naturais das trevas poderiam ter aumentado os terrores do criminoso. Não no calor do dia, para não imaginar que Deus vem no calor da paixão. Não de manhã cedo, como se estivessem com presa de matar, mas no final do dia, pois Deus é longânimo, tardio em ira-se e de grande misericórdia. Mas no frescor da noite, quando o sol se punha no último dia de glória do Éden, quando o orvalho começou a chorar pela miséria do homem, quando os ventos suaves com sopro de misericórdia sopraram sobre a face quente do medo, quando a terra estava em silêncio para que o homem pudesse meditar, e quando o céu estava acendendo suas lâmpadas noturnas para que o homem pudesse ter esperança nas trevas. Então, antes apareceu o pai ofendido. Adão voa e procura evitar aquele mesmo Deus que uma vez encontrou com confiança e com quem teve a mais doce comunhão, observando com ele como um homem fala com seu amigo. E agora ouça a voz de Deus enquanto ele clama: Adão, onde estás? Havia duas verdades naquela frase curta. Mostrou que Adão estava perdido, ou Deus não precisaria perguntar onde ele estava. Até que tenhamos perdido algo, não precisamos perguntar sobre isso. Mas quando eu disse: Adão, onde estás? Era a voz de um pastor perguntando por sua ovelha perdida. Ou melhor ainda, o grito de um pai amoroso perguntando pelo filho que fugiu dele. Onde você está? Existem apenas 3 palavras, mas elas contêm a terrível doutrina do nosso estado perdido. Quando Deus pergunta, onde você está? O homem deve estar perdido. Quando o próprio Deus pergunta onde ele deve estar perdido em um sentido mais terrível do que você e eu até agora sabemos. Mas então, também houve misericórdia aqui, pois mostrava que Deus pretendia ter misericórdia do homem, ou então ele o teria deixado permanecer perdido e não teria dito: onde estás? Os homens não perguntam o que não valorizam. Creio que havia um sermão evangélico nessas 3 palavras divinas, enquanto penetravam nas partes densas do matagal e alcançavam os ouvidos formigantes dos fugitivos. Onde estás? Seu Deus não está disposto a perder você. Ele veio buscar você, assim como aos poucos ele pretende surgir nas pessoas de seu filho, não apenas para buscar, mas para salvar aquilo que agora está perdido. Onde você está, Adão? Ou se Deus quisesse destruir a raça, ele teria lançado seu raio imediatamente e queimado as árvores, deixado as cinzas do pecador repousarem sobre seu olhar irado. Ele teria corrido no redemoinho e na tempestade, e arrancado os credos e as romas pelas raízes. Ele teria dito: aqui estão vocês, seus rebeldes. Traidor, aceite o que lhe é devido. Deixe o inferno se abrir diante de você e você será engolido para sempre. Mas não. Ele ama o homem, ele cuida dele e portanto agora pergunta onde ele está em tom de calma: Adão, onde estás? Onde estás? A pergunta que o Senhor faz a Adão pode ser usada de 5 maneiras diferentes. Não temos certeza em que sentido preciso o Senhor pretendia isso, talvez em todos, pois há sempre na expressão divina uma grande profundidade que se esconde abaixo. Nossas palavras se dão sentido e fazem bem, mas o Senhor sabe falar de modo que ensine muitas verdades em poucas palavras. Damos pouco em muito, Deus dá muito em pouco. Muitas palavras e pouco sentido, esta é muitas vezes a regra da fala do homem. Poucas palavras e muito significado, esta é a regra de Deus. Damos ouro batido em folhas, Deus dá guinlotes de ouro quando fala. Usamos apenas limalhas de gemas, Deus deixa cair pérolas de seus lábios cada vez que fala conosco. E nem saberemos, talvez, mesmo na eternidade, quão divinas são as palavras de Deus, quão semelhantes a Ele mesmo, quão amplas e infinitas. Primeiro, acreditamos que a indagação de Deus foi planejada com um sentido despertador. Adão, onde estás? O pecado embrutece a consciência,
drogamente, de modo que depois do pecado o homem não é tão capaz de compreender o perigo que corre sem ele. O pecado é um veneno que mata a consciência sem dó pela mortificação. Os homens morrem pelo pecado, assim como os homens morrem congelados nos Alpes. Eles morrem durante o sono. Eles dormem e continuam dormindo, até que a morte feche a cena e então no inferno eles acordam em tormentos. Uma das primeiras obras da graça num homem é pôr de lado este sono, assustá-lo da sua letargia, fazê-lo abrir os olhos e descobrir o seu perigo. Uma das primeiras ações do bom médico é colocar sensibilidade na nossa carne. Tornou-se frio, morto e mortificado. Ele coloca a vida nisso e então a dor. Mas essa mesma dor tem um efeito salutar sobre nós. Agora, acho que esta pergunta do Senhor tem a intenção de fazer Adão pensar. Onde você está? Ele havia percebido até certo ponto o estado que seu pecado lhe trouxera, mas essa pergunta pretendia agitar as profundezas de seu espírito e despertá-lo para uma tal sensação de perigo que ele deveria se esforçar para escapar da ira. Adão, onde estás? Olhe para si mesmo agora, um estranho para o seu Deus, temendo a presença do seu Criador, miserável e desfeito. Adão, onde estás? Com o coração duro, com a vontade rebelde, caído de sua posição elevada. Adão, onde você está? Perdido. Perdido para o seu Deus, perdido para a fidelidade, perdido para a paz, perdido no tempo, perdido na eternidade. Pecador, onde você está? Oh, se eu pudesse, pelas palavras sinceras que proferirei agora, iniciar algum pecador insensível e descuidado a responder por si mesmo a pergunta: cara, onde você está? Onde você está esta manhã? Devo contar a você? Você está numa condição em que a sua própria consciência o condena. Quanto de vocês nunca se arrependem do pecado, nunca acreditaram em Cristo? Eu lhe pergunto, sua consciência está tranquila? É sempre fácil? Não haverá momento em que o trovão será ouvido? Não há época em que o vigia acende sua vela, examina as partes secretas de sua alma e descobre sua iniquidade? Onde você está então? Pois a consciência é para Deus o que um anzol é para o pescador. A consciência, como um anzol de Deus, está em suas mandíbulas hoje, e ele só precisa traçar a linha e você estará no fogo consumidor. Embora a consciência o torne inteligente, a justiça será muito mais severa com você do que a sua pobre consciência imperfeita. Se o seu coração te condena, Deus é maior do que o seu coração, sabe todas as coisas. Sua consciência lhe diz que você está errado. Quão errado então você deve estar? Mas cara, você não sabe que é um estranho para o seu Deus? Muitos de vocês raramente pensam nele. Você pode passar dias e semanas sem mencionar seu nome, exceto talvez em alguma linguagem trivial ou em um juramento. Você não pode viver sem um amigo, mas pode viver sem o seu Deus. Você come, bebe e fica satisfeito. O mundo é suficiente para você. Seus prazeres satisfatórios satisfazem seu espírito. Se você visse Deus aqui, você fugiria dele. Você é um inimigo dele. Oh, este é o caso certo para uma criatura esta? Deixe que a pergunta chegue até você. Onde você está? Não deveria estar em uma posição muito lamentável aquela criatura que tem medo de seu Criador? Você foi feito para glorificá-lo. Você foi feito para se alegrar em sua presença e se deleitar em sua bondade. Mas parece que você não ama exatamente a comida que deveria sustentá-lo. Você deve estar doente. Você deve estar doente de fato. Onde você está? Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso está zangado com você. Seus mandamentos, como tantas armas carregadas até a boca, estão todos apontados contra você esta manhã. E basta o dedo erguido do Divino, e eles logo irão destruí-lo e quebrá-lo em pedaços. Será que um homem que se sentiria confortável com o pescoço apoiado no cepo e o machado brilhando acima da cabeça? É o seu caso hoje. Você está na posição de cortesão da festa de Dionísio, com a espada sobre a cabeça suspensa por um único fio de cabelo. Já condenado, Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se ele não se virar, ele afiliará sua espada, ele armou seu arco e se preparou. Onde você está? Ó Deus, ajuda o homem a ver onde ele está. Abra os olhos dele, deixe a pergunta assustá-lo, deixe-o dormir um pouco. Sim, deixe-o acordar e descobrir onde ele está, desagradável para a sua ira.
e objeto de seu ardente descontentamento. Onde você está? Sua vida é frágil, nada pode ser mais fraco. A linha de uma aranha é um cabo comparado ao fio da sua vida. Os sonhos são a alvenaria substancial em comparação com a estrutura de bolha do seu ser. Você está estruturado, você está aqui e se foi. Você está sentado aqui hoje e antes que passe mais uma semana, você pode estar uivando em outro mundo. Onde você está? Imperdoado e ainda assim um homem moribundo, condenado ainda indo descuidadamente em direção à destruição. Coberto pelo pecado, mas acelerando para o terrível tribunal do seu juiz. Perdido aqui, mas correndo, cada momento levando você nas asas de águia para o lugar onde você estará perdido eternamente. Como é difícil nos conhecermos. Em outros assuntos, se um homem estiver um pouco doente, ele procura seu médico e saberá a sua situação. Mas aqui um homem diz: paz, deixe tudo em paz. Se temermos de que nossos bens pessoais estejam em perigo, temeremos noites de ansiedades e dias cansativos. Mas nossas almas, nossas pobres almas, brincamos com elas como se fossem peças inúteis ou pedaços de bandeja, que uma criança poderia pegar nas ruas e jogar fora. Pecador. Sua alma é uma bubiganda tão pobre que você pode se dar ao luxo de perdê-la, porque você não interromperá seu sono e interromperá seus sonhos prazerosos. Se o coração de um irmão puder mover o seu coração, e se a voz de um irmão puder despertar seus olhos adormecidos, eu diria: o que há com você, ó dorminhoco? Levante-se e invoque seu Deus. Acordado, porque você dorme, desperte para responder à pergunta: onde você está? Perdido, arruinado e desfeito. Pecador, onde você está? Agora, em segundo lugar, a questão pretendia convencer do pecado e assim levar a uma confissão. Se o coração de Adão estivesse no estado correto, ele teria feito uma confissão completa de sua pecaminosidade. Onde você está? Ouçamos a voz de Deus nos dizendo isso. Se hoje estamos fora de Deus e fora de Cristo. Onde você está, Adão? Eu te fiz a minha imagem e te fiz um pouco menor que os anjos. Eu fiz você ter domínio sobre as obras das minhas mãos. Pus todas as coisas debaixo dos teus pés, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas profundezas do mar. Dei todo esse jardim de delícias para ser sua casa. Eu te honrei com a minha presença, pensei no seu bem-estar e antecipei todos os seus desejos. A lua não te machucou de noite, o sol não te feriu de dia. Eu temperei os ventos para você. Eu vesti as árvores com frutas para sua alimentação. Fiz com que todas as coisas ministrassem a sua felicidade. Onde você está? Eu pedi a você apenas uma coisinha, que você não tocasse em nenhuma árvore que eu havia reservado para mim. Onde você está? Você está na sala de um ladrão, de um rebelde, de um traidor? Você pecou? Adão, onde você está? E agora, pecador, ouça-me. Onde você está? Para muitos de vocês o Senhor pode dizer: eu lhe dei uma mãe piedosa que cuido de vocês em sua infância. Eu te dei um santo padre que ansiava pela sua conversão. Eu lhe dei os presentes da providência. Você nunca precisou de uma refeição. Eu vesti suas costas. Eu coloquei você em uma posição confortável na vida. Eu levantei você de um leito de doença. Ignorei 10.000 loucuras. Minhas misericórdias como um rio voaram para você. Quando você abriu os olhos pela manhã, foi para olhar para minha bondade e até o último momento da noite fui seu ajudante e fechei as cortinas sobre sua cabeça, indefesa. Eu te cobri com minhas penas, sobre minhas asas você confiou. E agora onde você está? Você não se esqueceu dos meus mandamentos, abominou a minha pessoa, quebrou as minhas leis, rejeitou meu filho? Você não é hoje um descrente, contente em confiar em suas próprias obras, mas não em aceitar a justiça consumada de meu filho amado, o Salvador do mundo? O que você tem feito por aquele que tanto fez por você? O que você está? Você não tem sido um terreno pesado, uma árvore que suga a alma, mas não dá fruto, que bebe a chuva genial do céu, mas não produz frutos agradecidos? Onde você está? Você não está hoje no acampamento do meu inimigo? Você não está do lado de Satanás, desafiando-me e levantando o braço insignificante de sua rebelião contra o Senhor que o criou e que mantém o fôlego em suas narinas, em cujas mãos está a sua vida, e de quem são todos os seus caminhos? Pecador, onde você está?
Depois de toda a bondade de Deus, ainda sou um pecador. Leia a pergunta novamente assim: onde você está? A serpente disse que você seria um Deus. Você pensou que seria extremamente glorioso. É mesmo, Adão? É assim? Onde está o seu conhecimento alardado? Onde estão as honras? Onde estão as vastas conquistas que a rebelião traria para você? Em vez das roupas dos anjos, você está nu. Em vez de glória, você tem vergonha. Em vez de preferência, você tem desgraça. Adão, onde você está? E pecador, onde está você? O pecador lhe disse: eu lhe darei prazer. Você o teve, mas e a dor que se seguiu ao prazer? O pecado deu a você seu corpo cheio de vinho misturado, mas e os olhos vermelhos e a tristeza? O pecado lhe disse: eu o tornarei grande. Mas o que isso fez por você? Bêbado, o que isso fez por você? Dado a você trapos e pobreza, adúltero fornicador, o que isso fez por você? Encheu sua carne de lepra e sua alma de agonia. Ladrão, traí, o que isso fez por você? Desonrou você e marcou você diante dos olhos dos homens. Pecador em segredo, pecador educado, o que isso fez por você? Azedou seus doces e envenenou todas as suas alegrias. Onde você está? Em todos os casos, o pecado tem sido mentiroso e sem exceção a rebelião. Se ainda não trouxe o devido remerecimento, o fará e os pecadores serão preenchidos com seus próprios caminhos. E então, para aumentar a convicção, o Senhor pergunta a Adão: onde estás? Como se ele perguntasse: como você veio aqui? Adão, você chegou lá por conta própria. Se você estivesse em pé, Eva não o derrubaria. Eva não era da serpente que a culpa principal deveria recair. Se você não tivesse dado ouvidos, ela poderia ter tentado por muito tempo se fosse surda. E então hoje Deus diz ao pecador: onde estás? Você está onde você se trouxe. O fato de você ter pecado é culpa sua, de ninguém mais, exceto sua. Oh, é difícil fazer um pecador ver que o pecado é sua propriedade. É a única coisa que temos. Há apenas uma coisa que criamos, e essa coisa é o pecado. E essa coisa é nossa. Se eu permitir algo que seja mal, devo confessar que é uma criança que nasceu das minhas próprias entranhas. Tem origem em mim mesmo. Se falamos da queda, os homens lançarão seus pecados sobre o pai Adão. Eles falam da depravação da natureza e depois pensam que devem ser desculpados. Como se a depravação da natureza não provasse que o homem é desesperadamente mau. Como se não estivessem dizendo que o pecado é essencialmente coisa do próprio homem. Que ele tem está em seus próprios ossos e é seu sangue. Se formos pecadores, não haverá desculpa alguma para nós. Se vivermos e morremos assim, a culpa estará à nossa porta, mas em nenhum outro lugar. Adão, onde você está? Você está onde se colocou voluntariamente e permanece voluntariamente no mesmo estado desesperado de rebelião contra Deus e de alienação dele. Eu gostaria que algo não apenas despertasse o pecador nesta manhã, mas que produzisse convicção nele. É mais fácil fazer um homem dormir do que fazê-lo levantar e queimar a cama repugnante em que dormia. E é isso que o pecador deve fazer, e que o que ele fará se Deus estiver trabalhando com ele? Ele vai acordar e se sentir perdido. A convicção lhe dará a consciência de que ele se destruiu, e então ele odiará os pecados que amava antes, fugirá de seus falsos refúgios, abandonará sua alegria e procurará encontrar uma salvação duradoura, onde somente ela pode ser encontrada no sangue de Cristo. Isso me leva à terceira maneira pela qual podemos considerar a questão do texto. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Podemos considerar esse texto como a voz de Deus lamentando a propriedade perdida do homem. Alguns até se aventuraram a traduzir o hebraico: ai de ti, ai de ti. É como se Deus pronunciasse as palavras do profeta: como posso desistir de ti? Como posso destruir-te totalmente? Como posso te definir como Adão? Como te farei como Zebolim? Meu arrependimento está aceso, meu coração está comovido por ti. Onde estás, meu pobre Adão? Você falou comigo, mas agora fugi de mim. Você já foi feliz, o que você é agora? Nu, pobre e miserável. Você já foi a minha imagem, glorioso, imortal, abençoado. Onde está você agora, pobre Adão? Minha imagem está manchada em você. O rosto do seu próprio pai foi removido, e você se tornou terreno, sensual, diabólico. Onde você está agora, pobre Adão? Oh, é uma maravilha pensar como o Senhor se sentiu pelo pobre Adão. É dado como certo por todos os teólogos que Deus não pode se sentir nem sofrer.
Não existe tal coisa na palavra de Deus. Se pudesse ser dito que Deus não poderia fazer nada nem tudo, deveríamos dizer que Ele não era onipotente, mas pode fazer todas as coisas. Não temos um Deus que não possa ser movido, mas temos um que sente e que descreve. Ele mesmo em linguagem humana, como tendo o coração de pai e toda a ternura de um coração de mãe, assim como o pai chora por um filho rebelde, o Pai eterno diz: pobre Adão, onde estás? E agora tenho aqui esta manhã alguma alma em que a primeira parte do texto teve algum efeito? Você se sente perdido e percebe que essa perda é o resultado de sua própria loucura deliberada? Você se lamenta? Então Deus lamenta você. Ele está olhando para você e dizendo: pobre bêbado, porque você se apega ao seu corpo? Em que miséria eles trouxeram você? Ele está dizendo a você que agora está chorando pelo pecado. A pobre criança que dor você sofre por causa de sua própria loucura deliberada. O coração de um pai se move. Ele deseja apertar seu Efraim ao peito. Não pense, pecador, que Deus tem um coração de pedra. Você tem um coração de pedra, Deus não tem. Não pense que Ele é lento para se mover. Você é lento para se mover. Ele não é. A dureza está em você mesmo. Se você está em dificuldades em algum lugar, é em seu próprio coração, não nele. A alma convencida pelo pecado. Deus ama vocês para provar como Ele o ama na pessoa de seu Filho. Ele chora por você e clama: se tu soubesse neste teu dia as coisas que contribuem para a tua paz, mas agora eles estão escondidos dos teus olhos. Eu ouço dizendo a você: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria juntado os teus filhos como a galinha junta teus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Rogo-lhes que deixem esta tristeza e essa triste voz do Deus eterno chegar aos seus ouvidos e levá-la ao arrependimento. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte daquele que morre, mas prefiro que ele se volte para mim e viva. Se coração se sente prestes a explodir por causa do seu pecado e da miséria em que ele trouxe, diga, pobre pecador: levantar-me-ei e irei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele vê você, pecador, quando você ainda está muito longe. Ele o vê aqui, estão olhos de misericórdia. Ele corre, aqui estão os pés da misericórdia. Ele abraça você, aqui estão os braços da misericórdia. Ele beija você, aqui estão os lábios de misericórdia. Ele diz: tire seus trapos, aqui estão palavras de misericórdia. Ele veste você, aqui estão atos de misericórdia. Maravilhas de misericórdia, toda a misericórdia. Você saiba que recepção Deus de misericórdia dá aos pecadores. Você não demoraria a ir. Como diz John Bunyan, quando o sitiante hasteia a bandeira negra, aqueles que estão dentro das muralhas dizem que lutarão. Mas quando ele hasteia a bandeira branca e lhe diz que eles lhe abrirem os portões, ele terá misericórdia deles. Ou melhor, ele dará uma carta para a cidade deles. Então diz ele, eles dizem: abram os portões. E eles vêm caindo sobre as paredes até que na prontidão de seus corações. Alma, não deixe que Satanás a engane, dizendo que Deus é duro, cruel e indisposto a perdoar. Experimente-o, experimente-o. Assim como você é, negro de pecado, imundo, autocondenado, e se precisar de alguma coisa para faça você experimentá-lo, ouça novamente o clamor queixoso do Senhor. Enquanto ele ressoa pelas árvores do Éden: Adão, pobre Adão, minha própria criatura, onde estás? Quarto ponto. Mas agora devo voltar-lhes para que o tempo não nos falte, para uma quarta maneira pela qual, sem dúvida, este versículo foi pretendido. É uma voz excitante, uma voz convincente, uma voz de lamento. Mas em quarto lugar, é uma voz que busca: Adão, onde você está? Eu vim para te encontrar. Onde quer que você esteja, eu procurarei por você, até que os olhos de minha piedade o vejam. Eu seguirei até que a mão da minha misericórdia chegue até você. E ainda o segurarei, até que eu traga de volta para mim e o reconcilie com meu coração. Novamente, se você conseguiu me acompanhar nas três partes do discurso, posso falar com você com confiança. Se você foi despertado, se você foi convencido, se você tem algum anseio por Deus, então o Senhor veio para buscá-lo, e para buscá-lo esta manhã.
Que pensamento é que quando Deus sai em busca de seus escolhidos, Ele sabe onde eles estão e nunca os sente falta. Embora eles possam ter vagado tão longe, ainda assim não é muito longe para Ele. Se eles tivessem ido até os portões do inferno, e os portões estivessem entreabertos para recebê-lo, o Senhor os levaria até lá. Se eles tivessem pecado a tal ponto que se entregassem, e todos os cristãos vivos os tivessem desistido também, se Satanás tivesse contado com eles e se tivesse preparado para recebê-lo, ainda assim quando Deus vier procurá-los, eles o encontrará e eles o terá afinal. Vocês que estão perdidos, pecadores, perecendo, ouçam a voz de Deus, pois ela fala com você. Onde você está? Pois vim procurar-te. Senhor, estou em uma situação tão que não posso fazer nada por mim mesmo. Então vim procurá-lo e fazer tudo por você. Senhor, estou numa situação em que a lei me ameaça e a justiça me desaprova. Vim para responder às ameaças da lei e para suportar toda a ira da justiça. Mas, Senhor, estou em uma situação tal que não consigo me arrepender como gostaria. Vim buscar-te e fui exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados. Meu Senhor, não posso acreditar em ti, não posso acreditar como gostaria, mas quebrarei a cana quebrada e não apagarei o pavio fumegante. Vim para lhe dar fé. Mas, Senhor, estou em tal estado que minhas orações nunca poderão ser aceitáveis. Vim orar por você e depois conceda-lhe seus desejos. Mas, Senhor, você não sabe como eu sou um desgraçado. Sim, eu te conheço, embora eu lhe tenha feito a pergunta: onde você está? Foi para que você soubesse onde está, pois eu sabia muito bem. Mas, Senhor, eu tenho sido o principal dos pecadores. Ninguém pode ter agravado tanta sua culpa como eu. Mas onde quer que você esteja, eu vim para salvá-lo. Mas sou uma pária à sociedade, mas eu vim reunir os excluídos de Israel. Oh, mas eu pequei além de qualquer esperança. Sim, mas vim para dar esperança aos pecadores desesperados. Sim, mas então eu mereço estar perdido. Sim, mas vim para magnificar a lei e torná-la honrosa, e assim dar-lhe os seus merecimentos na pessoa de Cristo. E então, dá-lhe a minha misericórdia por causa dos seus méritos. Não há nenhum pecador aqui consciente de sua situação perdida que possa estar em uma posição da qual não possa ser tirado, e considerei o pior de todos os piores, o mais vil de todos os vis. Criaremos aqueles que obtiveram altos graus na sinagoga do diabo e se tornarão mestres da iniquidade. Mas ainda assim, se com olhos lacrimejantes eles olharem sozinhos para as feridas daquele que derramou seu sangue pelos pecadores, ele também é capaz de salvá-los perfeitamente, que por ele se chegam a Deus. Oh, não posso pregar esta manhã como gostaria, nem você talvez possa ouvir como gostaria, mas que o Senhor fale onde eu não posso, e que Ele diga a algum pecador desesperado aqui: alma minha, hora chegou, arrancai-o da cova horrível e do barro lamacento. E hoje, nesta mesma hora, porei os teus pés sobre uma rocha, porei um novo cântico na tua boca, estabelecerei a tua ida. Bendito, bendito seja o nome do Altíssimo, se for esse o caso. Quinto ponto. E agora, por último, temos certeza de que esse texto pode ser usado e deve ser usado em outro sentido. Para aqueles que rejeitam o texto como a voz de despertar e convicção, para aqueles que o desprezam como a voz da misericórdia que os lamenta, ou como a voz da bondade que os procura. Ele vem de outra forma, é a voz da justiça convocando-vos. Adão havia fugido, mas Deus precisava que ele fosse ao seu bar. Onde você está, Adão? Vem aqui, vem aqui. Devo julgar você o pecado, onde não pode ficar impune. Venha aí seu cônjuge culpado com você. Vem aqui. Devo fazer perguntas para você. Devo ouvir suas súplicas, e como serão vãs e nulas, devo pronunciar sua sentença. Pois embora houvesse muita piedade na pergunta, havia também algo de severidade. Adão, onde você está? Venha aqui para ser julgado. Hoje você não ouve esse choro, é misericordiosamente adiado. Você ouvirá isso em breve. Você ouvirá isso pela primeira vez, como um murmúrio de trovão quando a tempestade começa, quando a doença o joga em sua cama e a morte olha através de seus olhos ossudos para você e o toca com sua mão medonha e diz: prepare-se para encontrar o seu Deus. Você pode adiar a questão hoje. Você terá que lidar com isso então.
quando o próprio Deus entra em contato mais próximo com sua natureza do que ele faz hoje, então os vossos ossos serão como gelatina e as vossas costelas estremecerão, e os vossos corações se derreterão como cera no meio das vossas entranhas. Você enfrentará as dores da doença ou enfermidade, mas haverá uma dor mais terrível do que todas essas. Você terá que olhar para a morte, mas a morte não será o mais terrível de todos os seus terrores, pois você verá por trás da morte o julgamento e a condenação. Então você ouvirá isso, quando a sala estiver em silêncio e as vozes da esposa e do filho forem abafadas. Quando apenas o relógio estiver correndo, você ouvirá os passos de Deus vindo até você, no entardecer de sua vida, dizendo-lhes: onde você está? Agora você deve me encontrar. Cinjam seus lombos, não há mais convites de misericórdia para você. Seu dia de misericórdia acabou, nenhum aviso do ministro. Agora você me encontrará cara a cara. Onde você está? Você pode se gabar e se gaba agora, quando seus nervos se tornaram entranhas, para os pés quentes da dor viajarem, e sua força se foi e fugiu, e você é como uma vela pronta para morrer? Onde estão agora seu juramento? Onde estão agora suas folias e suas brincadeiras? Onde você está agora? Você pode se virar, mas não será capaz de escapar da pergunta. Você tentará olhar para trás, para esta vida, mas será compelido a ansiar pela vida ou pela morte que está por vir. E ainda assim, o Senhor sussurrará em seu ouvido: onde você está? Então virá a última luta, quando o homem forte será curvado, quando o olho brilhante e cintilante será coberto com uma película, e a língua se apegará ao céu da boca, e a mão ficará impotente sobre a cama, e os pés não serão mais capazes de sustentar o corpo, quando o pulso falhar e o suor pegajoso da morte cobrirá a testa. Nesse último momento ainda será ouvida aquela voz terrível, elevando-se com a tempestade, que se aproxima até atingir a grandeza total da terrível tempestade. Onde estais? No Jordão sem Deus, perto do túmulo sem esperança, morrendo, mas sem Cristo para te ajudar. Lançamento para a eternidade, mas sem esperança de salvação eterna. Acabou e a última dor passou, e o fio que ligava o espírito ao corpo foi quebrado, e você foi para o outro mundo. Mas a pergunta segue a você: onde você está? Seu espírito agora está acordado, não dorme mais, está livre da carne opaca que o mantinha ao ataque em turno, impassível, estúpido e morto. Agora ele ouve sua voz, de fato, e vibra através do espírito, pois a alma é levada diante de seu Deus. Onde você está? Clama a consciência acelerada, e Deus responde: vai, maldito. O espírito afasta-se de Deus, não para se esconder entre as árvores do jardim, mas para mergulhar em ondas de agonia. E quantos anos se passaram e o corpo, embora a alma estivesse viva e sofresse, dormiu na sepultura e os vermes o devoraram? Mas ouça, o dia do julgamento, o dia do trovão chegou. Estridente e acima de todos os trovões, soa a terrível trombeta. E depois da trombeta, vem a voz: despertai mortos e vinde ao julgamento. Em meio a esse terrível tumulto, ouve-se o grito: onde estais? Um mensageiro angélico encontrou seu corpo, e do túmulo seu corpo começa debaixo da grama verde. Ele salta em resposta à pergunta: onde você está? E para seu horror, seu espírito medonho volta. Sua alma, que sofreu por tanto tempo, retorna ao corpo ressurreto. E os dois camaradas no pecado, agora são camaradas no julgamento. O grito ressoa mais uma vez, e aquele mesmo ouvido que agora me ouve, ouvirá: onde estais? Então virá o grande trono branco, e aqueles mesmos olhos que agora olham para mim verão. E então vem o início do terrível julgamento, e aquele coração tremerá então, o que não se move agora. Então virá o seu próprio julgamento pessoal, e ó, pecador, não cabe a mim descrever o seu terror, e não poderia dar a mais a tênue imagem daquele som de morte, e morte de seu espírito imortal, enquanto você o ouve. Tive fome e não me deste de carne, tive sede e não me deste de beber, visto que não fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, não fizeste a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ah, terra, terra, ouçam a palavra do Senhor. Oro para que cada um de vocês ouçam por si mesmo. Eu não falei com você sobre seus sonhos. Você sabe que são realidades. Se você não sabe disso agora, em breve saberá.
Rogo-lhe pelo sangue daquele que morreu pelos pecadores. E que argumento mais forte posso usar? Pense na pergunta: onde estais? Que Deus lhe mostre onde você está. Ouça a voz de lamento de Deus enquanto Ele chora com piedade por você. Busque sua face, pois Ele busca você. E então você não precisará tremer ouvi-lo dizer no final: onde está? Mas você poderá dizer: aqui estou, eu e os filhos que você me deu. Lavamos nossas vestes e as branqueamos no sangue do Cordeiro. E Pai, aqui estamos esperando habitar em Tua presença para todo sempre. Oh, se eu pudesse implorar você como um homem implora por sua vida. Oxalá estes lábios de barro fossem lábios de fogo, e esta língua já não fosse de carne, mas uma brasa viva tirada com a ternaz do altar. Oh, por palavras que queimariam suas almas. Oh, pecador, pecador, por que você vai morrer? Por que você vai perecer? Cara, a eternidade é uma coisa terrível, e um Deus irado é uma coisa terrível. E para ser julgado e condenado, que língua poderá contar o horror? Fuja para salvar sua vida, não olhe para trás. Não fique em toda a planície, fuja para o Monte Calvário, para não ser consumido. Creia no Senhor Jesus Cristo, confie nele, com sua alma. Confie nele agora, e será salvo tu e a tua casa.